Olá a todos que assistem esta videoaula, eu sou o professor Marcelo Silva e nós vamos para a nossa segunda parte, a nossa segunda aula da criação de formulários em HTML a HTML5. Na aula anterior, eu apresentei a criação do formulário até este momento, que é o arquivo 3, o parte 3 formulários.html, que eu apresento aqui no Sublime. Então, este é o código do arquivo 3, onde criei até a opção de estado, só não expliquei como nós criamos aqui o campo select, o estado. Na página eu apresento o nome, onde entraríamos com a informação de um nome, o CPF, inventei o número naturalmente, só exemplo, e depois aqui no estado nós escolhemos o estado. Algo que nós precisamos falar quando nós estamos criando formulários. Existem alguns tipos de informação que o usuário não tem que ter a opção de digitar e sim ter a opção de escolher. Por exemplo, o estado. Se nós queremos manter um padrão, Santa Catarina, por exemplo, escrito desta forma, com S, com C maiúsculo, nós devemos então criar essas opções e permitir que o usuário simplesmente escolha. Mesma coisa São Paulo, mesma coisa Rio de Janeiro ou qualquer outro estado da nossa federação que eu acrescentasse na lista de estados. Então, grave bem, qualquer tipo de informação em um formulário que nós temos a intenção de manter um padrão de escrita, nós devemos fornecer ao usuário e permitir que ele simplesmente escolha. Se tiver que ser alterado algo, nós alteramos e atualizamos o sistema, a página web, e o usuário passa a ter acesso à alteração. Vou explicar agora como nós criamos esse campo estado, que é um campo do tipo select, onde nós escolhemos uma opção. Aqui no arquivo parte 3 formulário HTML, eu tenho uma div, dentro dessa div, que é div/div, eu tenho este campo select. Como funciona o campo select? Então ele começa com um select e termina com um /select. E depois, aqui dentro do select, eu defini também um nome para esse componente, para esse elemento, ao qual chamei de estado. Um ID, ao qual repetir o mesmo nome que dei. ID é o identificador único. Eu não devo ter dois elementos HTML com o mesmo ID. Depois utilizei de Alt e de Title, que são opções de acessibilidade que nós colocamos nos elementos HTML, com informações sobre aquele campo do formulário, para quando se faz necessário, para que um interpretador, um leitor, possa fornecer informações sobre este campo para quem tenha a necessidade por algum tipo de deficiência, por exemplo, como eu já citei na aula passada, visual. A pessoa não consegue enxergar, mas se temos as opções de acessibilidade, isto pode ser lido, Isto pode ser lido através do computador e a pessoa saber que informação tem que ser colocada ali. Dentro do Select, nós temos as opções do Select. Então, a primeira opção que nós geralmente colocamos é a vazia, é onde ele fica em branco. Aqui ele está aparecendo em branco, é aquele option vazio. Depois nós colocamos as outras opções. Então, a primeira opção que tem um valor a ser selecionado, então é option/option. Dentro do option eu coloco o value igual, aí sim, o valor que vai ser guardado pelo computador quando nós submetermos, enviarmos esse formulário.
E aqui é o que aparece escrito para o usuário, por exemplo, Santa Catarina. Então, quando nós enviarmos o formulário, por exemplo, para ser gravado em um banco de dados, ou salvo em um arquivo texto, ou para impressão, na impressão aparece o que é visível, nesse caso Santa Catarina. Quando nós enviamos para um banco de dados, o que importa é o value, pois aqui em Santa Catarina é a visualização na tela para o usuário. Mas o valor que vai ser recuperado é esse SC. Mesma coisa para São Paulo, seria o SP, e para Rio de Janeiro, o RJ. Marcelo, se eu quiser acrescentar mais opções, então é Option /Option. E aqui no Value nós colocamos a opção. Vamos colocar aqui então BA, vou botar em letras minúsculas, e aqui dentro o que vai aparecer é Bahia. Salvei, vou atualizar o arquivo para que ele possa recuperar a nova opção que eu coloquei em Select. Visualize que agora aparece o estado da Bahia. Vou voltar ao código fonte. Então, select /select e depois as opções que eu quero que apareça para que o usuário possa escolher. Obrigado a todos que assistiram a esta videoaula até aqui. Nós vamos finalizar aqui a criação do select, do campo de select com select /select. Desta forma, você já sabe como criar um formulário utilizando input text e acrescentando campo do tipo select e como criar as opções para o select. Até a próxima videoaula.